Olá, amorecos. Atendendo a pedidos, vários alunos pediram para eu explicar por que o Centro de Mídias fez o logaritmo de 300, de 200, por aproximação, sem explicar por quê. Então, mesmo o Centro de Mídias não estando mais nessa matéria de logaritmo, eu vou fazer esse vídeo para explicar o porquê das propriedades do logaritmo, tá bom? Funciona assim. Lembra das propriedades da potência? Por exemplo, se eu tenho uma multiplicação de mesma base, o que eu faço na multiplicação de mesma base? Eu repito a base e somo os expoentes, né? Então, ficaria 3 elevado a 7. Se eu tenho uma divisão de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes, certo? Isso aqui tá todo mundo careca de ver essas propriedades, né? Se eu tenho uma potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Como faz tempo que vocês não veem logaritmo, né? O que a gente vai lembrar de logaritmo? Quando eu escrevo, por exemplo, log de 8 na base 2. Como é que a gente resolvia? Só para a gente relembrar. O logaritmo é calcular o expoente da base. Então, igual a x. Então, eu monto 2 elevado a x igual a 8. O que é o 8? Dividindo por 2 dá 4, dividindo por 2 dá 2, dá 1, 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a x é igual a 8, que é 2 elevado a 3. Cancelou, cancelou, x é 3. Quer dizer, 2 elevado a que número dá 8? 3. Certo? Agora vamos aqui nas propriedades. Então, calcular o expoente é calcular o logaritmo, certo? Então, nós não vamos ver todas as propriedades do logaritmo, a gente só vai ver 3, mas tem muito mais que isso, tá? Quando eu tenho um logaritmo de um produto, o vezes a gente não soma os expoentes. Então, quando eu tenho logaritmo de vezes, eu somo os dois logaritmos. Então, por exemplo, o logaritmo de b vezes c na base A é o logaritmo de b na base A mais o logaritmo de c na base A. Entendeu? Se eu tenho o logaritmo da divisão, quando é divisão de mesma base, não subtrai os expoentes. Então, divisão diminui. Então, o log de b sobre c é o log de b menos log de c. Posso fazer isso porque é a mesma base. Quando é a mesma base, não subtrai. Então, vezes de mesma base, soma. Divisão de mesma base, tira. E potência de potência, multiplica. Então, aqui o expoente, quando eu tenho b elevado a c, ele passa multiplicando. Então, eu vou dar alguns exemplos. Então, lá no Centro de Mídias, ela fez assim, logaritmo de 300. 300 está entre os 100
E o 1000, então, logaritmo de 100 é 2. Então, 2, quanto? 2, o logaritmo de 3, né? Mas fazendo pela propriedade, fica assim. Eu tenho o logaritmo de 3. Então, aqui já é uma dica para você resolver. 3 vezes que número dá 300? É o 100, não é? Então, você resolve assim, ó. Logaritmo de 3 vezes 100, que é 300, certo? Aí lá na propriedade, quando é vezes, não soma? Então, o logaritmo de vezes, aqui quando não tem base, só para lembrar, a base é 10, né? Então, fica o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 100. O logaritmo de 3 foi dado, é esse aqui, 0,47742. Mais o logaritmo de 100, 2 zeros, quanto vale o logaritmo de 100? 2. Somando isso daí, dá 2,47742. Aqui pode aproximar, tá? 2,48. Falou? Facinho? É por isso que lá no centro de mídias ela fez somando, devido à propriedade do logaritmo. E quando eu tenho, por exemplo, o logaritmo de 20, dado o logaritmo de 2. Então, 2 vezes quanto é 20? 2 vezes 10, né? Então, você pode fazer a mesma coisa. O logaritmo de 2 vezes 10 é 20. Quando é vezes, o que eu faço? O log de 2 mais o log de 10. Então, quanto vale o log de 2? 0, que foi dado aqui, ó. 30, 103. O log de 10 tem um zero só. Quanto que o log de 10 vale? 1. Então, fica 1,30103. Pode aproximar para 1,3. Facinho, gente. Por isso que soma, tá? Ah, aqui que legal, ó. O logaritmo de 8 dado o logaritmo de 2. Então, você pode fazer de 2 jeitos. Você pode fazer log de 2 vezes 2 vezes 2. Que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí, você faz log de 2, mais o log de 2, mais o log de 2. Ou você pode fazer assim, se você fatorar o 8, ele não é 2 elevado a 3. Aí você aplica outra propriedade, ó. O que fala lá a propriedade do expoente? Quando é potência de potência, não passa multiplicando? Então, fica 3 vezes o log de 2. Quanto vale o log de 2? 0,30103 vezes 3. Aí fica 9,03090. Falou? E o log de 90 dado o log de 3. Aí você pode fazer o log de 10 vezes 3 vezes 3. Porque 10 vezes 3, 30. 30 vezes 3, 90. Aí ficaria log de 10 mais o log de 3 mais o log de 3. Tem várias maneiras de resolver. Ou você pode fazer assim, ó. O 90, ele é 9 vezes 10. Certo?
Aí fica log de 9 mais log de 10. O log de 9, o que é 9? 3 vezes 3. Ou eu posso fazer 3 elevado a 2, certo? Então, eu posso escrever que o log de 9 é log de 3 elevado a 2. O 2, como é que passa? É expoente, passa multiplicando. Então, fica 2 vezes log de 3 mais o log de 10 é 1. Aí, você faz a continha. Log de 3, quanto vale? 0,47742 vezes 2. Vai ficar apertado aqui, hein? 2 vezes 2. Eu vou fazer a conta em outro lugar. Eu não gosto de fazer nada apertado. Vou fazer aqui, ó. 0. Deixei pouco espaço. 0,4774,2, que é o log de 3, vezes 2. 4, 8, 14, 14, 1, 15, 8 e 1, 9, 0. Log de 3 vezes 2, mais 1. Aí fica 1,95484. Você nunca aproxima aqui para 2, tá? Você sempre aproxima o segundo. Então, você poderia aproximar para 1,95 aqui, tá? Porque aqui é menor que 5, né? Fica 1,95. Falou? Um outro tipo de exercício. Isso que chama equação logarítmica. Calcule x sabendo que o log de x é igual a log de 2, mais o log de 5, mais o log de 3. Isso aqui cai muito em concurso. Aí o cara não te dá no exercício, porque lá no exercício 1 ele deu o logaritmo, tá vendo? Calcule o logaritmo de 8 dado o logaritmo de 2. Então, você sabia que a base era 2. Agora, aqui ele não deu. E aí, como é que você resolve um estrupício desse? Quando o logaritmo aqui, quando é vezes, não soma, né, ó. 9 vezes 10 não é log de 9 mais log de 10. Você vai fazer o contrário, você vai fazer daqui para cá, ó. 90 não é 9 vezes 10. E log de 9 vezes 10 não é log de 9 mais log de 10. Nós vamos fazer de trás para frente. Aqui não está somando? Se está somando, o que ele é? É vezes, não é? Então, você vai escrever assim, ó. Log de x é log de quem? De 2 vezes 5 vezes 3. Tá vendo? Usa a propriedade de trás para frente. Porque, ó, log de 2 vezes 5 vezes 3 não é log de 2 mais log de 5 mais log de 3. Então, eu fiz o contrário, tudo bem? Aí, faz a continha. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, fica log de x é igual a log de 30. Ô, gente, se tá igual, eu cancelo o logaritmo e digo o quê? Que x é igual a 30. Olha que foi assim. É uma questão de concurso que cai muito em concurso que ninguém faz. E essa aqui? Será que ela é difícil? Vamos lá, ó. 2 vezes log de x. Menos o que é? Divisão de mesma base é menos, não é? Então, log de 360 menos log de 10 é divisão, né? Então, 360 dividido por 10.
vai ficar 2 vezes log de x igual a log de 36. Olha eu sem espaço de novo. E agora? Se aqui é 2, eu tenho que pôr um expoente 2 aqui, não tem? Que potência de 2 que dá 36? 6 vezes 6, não é? Então, log de x é log de 6 vezes 6. Porque 6 vezes 6 não é 36, eu preciso do 2, tá vendo? Aí o expoente passa multiplicando. 2 vezes log de x é 2 vezes log de 6. Cancelou, 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 cancelou. O que sobrou? X é 6. Tá assim? Tem mais uma que eu quero dar para vocês. E essa? Quem tem uma ideia de como que resolve? Ó, eu tenho 8, eu tenho o expoente 3. Isso aqui é expoente, né? O expoente que passou multiplicando pela propriedade. Então, o 8, se eu fatorar o 8, não dá 2 elevado a 3. Olha lá, já resolvi. Então, fica 3 log de x é log de 8, que é 2 elevado a 3. Pela propriedade, o expoente passa multiplicando. Então, 3 log de x é 3 log de 2. Cancelou, 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 x igual a 2. Falou? Aí tem uma listinha de tarefa. Hoje é dia... Que dia que é hoje? 21. 21/10. Quarto bimestre. Propriedade dos logaritmos. Então, aqui, ó. Logaritmo de 50 dado o logaritmo de 5. Então, o que você vai fazer? 5 vezes 10. Aí, aplica a propriedade, o logaritmo de 5 mais o logaritmo de 10. Falou? Facinho. Essa aqui é aquela que eu falei, que eu fiz agora por último, né? Então, é mais, que o logaritmo de mais o que é? Vezes. Então, 3 vezes 2 vezes 7. Aqui você vai fatorar o 32 para ficar o expoente 5. Aqui divisão, subtração e divisão de mesma base, né? Aqui uma equaçãozinha de primeiro grau para você resolver. Falou? Então, boa sorte, bom estudo. Força aí, galera.